que Deus provou. Tem Bíblia que fala tentou, mas eu gosto mais daqui. Fala, provou Deus a Abraão. E disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque e seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão, seu moço, ficai-vos aqui com o jumento, e eu, o moço, iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha e o holocausto, e pô-lo sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porquanto agora sei que teme a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas em um mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu no holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez dos céus, e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação, e não me negaste o teu filho, o teu único, que devera te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Em tua semente será bendita todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Fala amém? Fala assim, porquanto obedeceste a minha voz. Podeis assentar no nome de Jesus. Fala assim, a prova da fé. Por que existe a prova da fé? Por que Deus permite que a fé seja provada? Para mostrar a qualidade da sua fé. Para mostrar se a sua fé é verdadeira ou não. Por isso que existe a prova da fé. Porque muitos falam que tem fé, mas só vai demonstrar quando essa fé for provada. E como se prova? Como a pessoa tem a atitude da fé que ela diz que tem. A obra vai coincidir se
se a sua fé é real ou não. Amém? Quem crê nisso, diga amém. Amém. Você conhece, quase todos aqui, a história de Abraão é muito contada. Ele é considerado e reconhecido pela Igreja de Jesus, pelos judeus, porque foi um homem que demonstrou uma fé tão grande, que se tornou o pai da fé. A fé dele, a fé que Abraão teve, foi uma fé que é uma fé demonstrada, uma fé original, uma fé verdadeira. Então, todos que diz que é filho dele também tem que demonstrar a fé que ele mesmo teve. E a Bíblia diz que nós somos filhos de Abraão. A Bíblia diz em Gálatas que aqueles que são crentes em Cristo são também herdeiros de Abraão, segundo a sua promessa. Então, Abraão foi um homem que aprendeu a andar em fé. Abraão foi chamado por Deus. E quando Deus chama alguém, Deus chama para um propósito. Deus chama para algo. E toda vez que Deus chama alguém, você sempre vai ter que deixar alguma coisa. Você sempre vai ter que abrir mão de alguma coisa. Por isso que muito não atende o chamado de Deus. Porque às vezes ele não quer abrir mão de alguma coisa. Hoje o chamado de Deus é por meio de Cristo para a salvação. Mas muito não atende o chamado de Deus em Cristo, porque eles não querem abrir mão do mundo. Eles não querem abrir mão da vida que eles têm. Então eles não vão atender o chamado de Deus em Cristo. Por isso Deus chamou Abraão. O que Deus disse a Abraão? Abraão, sai da sua terra, no capítulo 12 de Gênesis, sai da tua terra, da sua parentela, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. E a Bíblia diz em Hebreu que Abraão, pela fé, obedeceu. Então Deus falou com Abraão, e agora Abraão tem a atitude de começar uma caminhada com Deus. Mas uma caminhada com Deus tem que ser uma caminhada em obediência e confiança nele. Você vê que Deus não falou o lugar, não mostrou a terra. Então ele tinha simplesmente que crer e confiar. Porque a fé não é aquilo que tu vê. A fé não é aquilo que você... A Bíblia diz não andar por vista, mas por fé. Então Deus não mostrou o lugar. Deus falou que vai mostrar. Mas Deus falou, antes de mostrar, você tem que sair. Então, se você quiser alguma coisa de Deus, você tem que ter atitude primeiro. Deus não vai te mostrar antes. Só vai te mostrar depois que você tiver a atitude. Então Abraão saiu. Então sempre, irmão, você vai ter que deixar alguma coisa. Toda vez que Deus te chama, você vai ter que abrir mão de algo. E é por isso que muito não atende o chamado de Deus e que muito não consegue caminhar com Deus. Porque caminhar com Deus tem que caminhar por fé, obediência e confiança. E a muitos não atendem esse chamado, mesmo sabendo até mesmo que isso é uma verdade. Mas por quê? Porque às vezes não quer abrir mão do que eles têm. Jesus disse para os discípulos que estavam seguindo ele, para a multidão, se alguém quiser, então não é obrigado, é uma opção, se alguém quiser vir após mim, o que tem que fazer? Renuncia tudo que tem. Por isso que não é fácil atender, a porta é estreita, o caminho também. E Jesus falou que são poucos que acertam com esse caminho, porque muitos não conseguem sair do mundo. Sai da terra e da sua parentela, ou seja, do ambiente que ele está. Deus não pode conduzir eles no ambiente que ele está.
Deus não pode conduzir você no ambiente que você está. Deus sempre vai mandar você sair. Sair fala de santificação, de separação, para uso exclusivo dele. Então, sair é santidade. Deus estava chamando Abraão, mas qual que era o propósito de Deus? Através de Abraão, levantar uma nação. Através de Abraão, levantar um povo separado. Um povo cujas leis são diferentes do mundo. Cujos os princípios, os valores são diferentes do mundo. Os valores e os princípios, a cultura da igreja, do reino de Deus, são totalmente contra a cultura do mundo. Vocês podem ver aí como que as coisas estão. O certo estão chamando de errado e o errado estão chamando. Está todo mundo distorcendo, mas a igreja não tem essa cultura, nem esse princípio, porque a igreja saiu do mundo. A igreja saiu do sistema, a igreja saiu do mundo, como Abraão também, que é a figura de um homem que aprendeu ou começou a caminhar com Deus. Então ele foi em obediência. Quantos aqui querem obedecer a Deus? Ninguém. Quantos aqui querem obedecer a Deus? Porque não é fácil obedecer a Deus. Não é fácil fazer o que Deus quer que tu faça. O que Deus pede, às vezes não é fácil. Já pensou? Tantos colegas, tantos amigos que Abraão tinha lá. Ele só podia levar a esposa dele. Pega a sua esposa, vai sua família e vai embora. Ainda levou Ló, que mais tarde deu até um problema. Era um parente, né? Mas ele começou a caminhar com Deus, e Deus fez a ele uma promessa. Então, aqueles que obedecem a Deus têm uma promessa. E qual é a promessa que Deus fez a Abraão? É uma promessa que vai além do que ele imagina. Deus não fez uma promessa somente de uma terra. Deus prometeu algo maior para ele. Uma cidade celestial, uma cidade santa. Se você ver em Hebreus, você vai ler que Abraão era peregrino em terra estranha. Ele sabia que Deus tinha preparado para ele uma cidade. Abraão teve uma fé tremenda. Então a igreja tem uma promessa também. Jesus disse: eu irei e prepararei lugar para vós. Na casa do meu pai há muitas moradas. Tem quantas? Muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu vou preparar lugar para vocês. Então a nossa fé está baseada nisso. O nosso caminhar com Deus, a gente sabe o que a gente vai alcançar, ainda que nós não vemos. Mas nós cremos, nós acreditamos, nós confiamos, porque ele disse: credes em Deus e também em mim. Quem crê em Jesus aí? Quem crê que há uma cidade santa? Vamos aplaudir o Senhor. Oh, glória a Deus! Se você lê em Hebreus, só vou ler aqui Hebreus 11, 8, depois nós voltamos para lá. Hebreus 11, 8, para confirmar o que eu estou falando. Abra aí para mim, em Hebreus, na galeria da fé. Hebreus 11, Hebreus 11, 8. Aí, quantos acharam, diga amém. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu
sem saber para onde ia. Você teria coragem de fazer isso? Olha que obediência. E a nossa fé tem que ser semelhante a dele. Ó, saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, em terra alheia, morando em cabana com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tinha fundamento, do qual o artifício e construtor é Deus. Essa foi a mesma promessa que Deus fez para a igreja, que Jesus fez para a igreja. Uma cidade. Está vendo? Por isso que eles estão nos esperando. Por isso que eles estão com a fé dele e a nós com a nossa. A semelhança que nós temos a ele é a mesma fé. Eles viveram um tempo diferente, mas a mesma promessa, e o mesmo Deus, e o mesmo lugar que nós teremos. Jesus, quando falou do centurião, Jesus falou, quando o centurião demonstrou uma fé, quando o centurião falou para Jesus assim: manda só uma palavra, e o meu criado será curado, porque eu também sou homem de autoridade. Quando Jesus ouviu aquilo, Jesus falou: nem no meio do meu povo encontrei fé como essa. E eu, em verdade, vos digo que muitos virão, aí falou, do ocidente e do oriente, e sentar-se-ão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Fala amém. Quem vai sentar na mesa? Santa Ceia. E o meu povo, e muitos que deveriam estar lá, não estarão, serão jogados aonde? Nas trevas exteriores. Então Deus não quer saber se você está na igreja. Deus não quer saber se você pertence a uma denominação. Deus quer saber se você crê, se você obedece a sua palavra. Fala amém? Olha aqui que Jesus falou: nem no meio do meu povo encontrei fé. Ele era um centurião romano, gente. Não era um judeu, mas ele tinha uma fé na palavra de Deus. Ele cria na palavra de Deus. Quantos crêem na palavra? Abraão saiu obedecendo somente a palavra de Deus. Para a glória a Jesus. Olha só, pela fé, versículo 11, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porque teve por fiel aquele que tinha prometido. Pelo que também de uma destas, já amortecida, descenderam tantos em multidão, como a estrela do céu e como a areia numerável que está na praia do mar. Todos estes, presta atenção, todos estes morreram na fé. Morreram o quê? Sem ter recebido a promessa. Por quê? Porque está esperando nós. Vamos receber junto com eles. Fala amém? Aí, ó, pela fé, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas, abraçando-as, confessaram que era estrangeiro e peregrino na terra. Quem crê que estamos aqui de passagem? A nossa pátria não é o Brasil em sentido permanente. A nossa pátria está no céu, da onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem crê que vai para lá, diga glória a Deus. Aplaude ao Senhor. Oh, maravilha. A nossa pátria não é o Brasil em sentido permanente. Nós estamos aqui de passagem. Somos peregrinos em terra estranha. A nossa pátria está no céu. Assim como eles eram peregrinos em terra estranha, eles sabiam disso, mas eles criam na promessa. E essa promessa vai acontecer. Essa promessa vai se cumprir.
porque quem prometeu é fiel, poderoso para cumprir a sua promessa. Então não perca a fé, como que estão desviando da fé? Porque perderam a visão da promessa, perderam o foco da promessa, estão trocando a eternidade com alguns momentos de prazer. Irmão, tudo aqui é passageiro. Eles sabiam disso, por isso que eles não estavam agarrados com nada, porque eles aguardavam outra coisa maior. Então, se você quiser uma coisa maior, você tem que abrir a mão de outra. Se você quiser uma coisa eterna, você tem que abrir uma mão desta. Então, olha que lucro. Você vai abrir mão de algo que não é eterno por algo que é eterno. É isso, mas sempre Deus vai pedir você para abrir mão de alguma coisa. Agora, pesa na balança, vê se a sua escolha é eterna ou a escolha passageira. Tem alguém que abre mão de Jesus por causa de um namorado? Isso é eterno ou passageiro? Ele abriu mão de Cristo por causa de um colega do mundo. Isso é inconcebível, isso é inaceitável. Uma pessoa numa sã consciência, crendo no que Deus falou, nunca faria isso. Só uma pessoa que está sendo enganada pelo diabo e que perdeu a visão do céu. E quanta gente está abrindo mão de igreja, de culto, de palavra, por coisas que não são eternas. Olha que coisa. Eles têm fé, eles sabem de tudo, mas uma fé sem obediência não é uma fé semelhante à de Abraão. Não adianta, irmão, querer alargar a porta. Sempre você vai ter que abrir mão de alguma coisa, se você quiser conquistar as coisas de Deus. Por isso que Deus fala para Abraão, sai. Deus sempre vai mandar a gente sair, abrir mão. Sai do mundo, sai das trevas. Deus sempre vai mandar sair. Não há comunhão. A igreja, o crente, a pessoa que é de Deus, não há comunhão com o mundo, não tem. Não adianta querer juntar o que Deus separou. E tem muita gente que quer andar de mão dada com o mundo. E a Bíblia diz que quem constitui amigo do mundo, constitui inimigo de Deus. Nós cantamos, sei que tem ciúme de mim. O Espírito de Deus, ele tem ciúme. Ciúme em sentido bom, porque ele não abre mão de você para outro. Ele quer você completo, inteiro. Ai da sua parentela, e vem. Fala amém. Então não tem jeito de você ficar lá e cá, irmão. Essa não é uma fé bíblica. Uma fé sem obediência a Deus não é uma fé bíblica, é uma fé de demônios, porque os demônios também crê, mas eles não obedecem. Eles sabem quem é Jesus, sabem quem é Deus, mas ele nunca vai obedecer a Deus. E tem muito crente com uma fé semelhante a essa. Ele é crente, ele crê na Bíblia, ele crê em Jesus, ele crê no céu, mas a conduta dele é totalmente contrária. As escolhas dele são totalmente contrárias. Aqueles que são de Cristo pensam nas coisas de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então a Bíblia nos ensina a sair do mundo. Sair do mundo, não estou falando que você não deve trabalhar, não deve passear, não deve visitar ninguém. É sair do sistema, dos princípios, dos valores desse mundo, que são regidos pelas trevas. Você vê aí as leis que estão sendo criadas. Tu acha que eles estão criando a lei focando quem? Eles sabem que há um povo no Brasil, eles sabem que há um povo na terra que não vai aceitar essa lei. Como fez com Daniel. Daniel fez uma lei, mas sabia que Daniel não ia aceitar. Daniel não ia parar de orar por causa da lei. Porque importa obedecer a Deus do que aos homens. Então tem leis que estão sendo criadas aí. Vocês sabem isso. Isso tudo não é por causa do ímpio, porque o ímpio aceita isso normal.
é por causa da igreja, a igreja fiel, a igreja santa, a igreja que crê. Mas pode ficar tranquilo, que daqui a pouco essa igreja vai embora, essa igreja vai ser arrebatada, essa igreja vai ser tirada da terra, para um lugar que Deus preparou para ela. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Olha só, versículo 14, porque os que isto dizia claramente mostra que busca uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde vinha, saído, teria oportunidade de tornar, mas agora desejo uma melhor, isto é, uma celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus. Por quê? Completa. E já preparou uma cidade. Aí Jesus falou, a casa do meu Pai há muitas moradas. Vamos aplaudir o Senhor? Maravilha. Voltando lá para Gênesis 22, até quando Deus pode provar alguém? Até quando Deus pode chamar uma pessoa? Olha aqui, que tanta provas de obediência Deus fez com Abraão. Deus sempre vai provar a sua obediência. Deus sempre vai provar sobre ele. Não que ele não saiba, não. É só para mostrar a você qual é a sua fé. Qual é a qualidade da sua fé. Porque Deus sabe tudo. Viu que foi o anjo que respondeu, agora eu sei que teme a Deus. O anjo que falou. Deus sabe tudo. Deus sabe a fé de Abraão. Mas Deus quer revelar ao mundo, a Satanás, que Abraão merece o que ele vai dar a ele. Deus que não erra, Deus que nunca errou, sabe e conhece o coração de Abraão. Então Deus vai trazer uma prova a Abraão, que é uma prova tremenda. E Deus está incluído nessa prova. Isso que me deixa encantado, que Deus está aqui, em semelhança, em uma mensagem figurada, uma mensagem tipologia. Deus está aqui dentro desta atitude de Abraão. Olha o que Deus vai pedir a Abraão. Aconteceu depois destas coisas que Deus provou a Abraão e disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, disse, toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e floresce ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu direi. Imagine agora Deus falando uma coisa dessa. Olha que Deus deixou claro. O que Deus deixou? Pega o seu filho a quem tu? Então Deus não está pedindo uma coisa qualquer para Abraão. Deus não te pede uma coisa qualquer que sabe que você é sempre algo que vai te pegar, meu filho. Já vem a pessoa que pensa que é fácil, né? Mas quando Deus pedir, ele sabe o que está pedindo. Ele sabe que está te atrapalhando, ele vai te pedir. Pega o seu filho a quem tu... Então, o que passou na mente de Abraão agora? Que Deus falou que no filho dele que estava a promessa. Quanto tempo ele orou para esse filho? Quanto tempo ele clamou para esse filho? Agora que Deus dá o filho. Agora que está tudo bem, agora vai cumprir tudo. Deus pede, manda matar esse filho. Como entender isso? O que Abraão pensou? O que o diabo aproveitou a oportunidade para falar? Tem o demônio aqui, mas no mínimo tentou questionar, botar algum conflito na cabeça de Abraão. Mas Abraão, irmão, ele atende a voz de Deus, mesmo que isso é o contrário do que ele pensa. Ele confia em Deus. Ele confia no Senhor. Então ele não vai negar. Pode ver que ele levanta de madrugada. Ele levanta o quê? Olha que obediência. Ele vai em obediência para entregar o seu filho,
sacrificar o seu filho. Abraão vem de uma terra. Abraão vem de uma cultura. Na terra de Abraão, as pessoas levavam os filhos para ser sacrificados aos demônios. Abraão sabe o que é isso. Imagine o que passa na cabeça de Abraão. Porque as pessoas levavam os filhos para ser sacrificados para Moloque, para os demônios, e voltava sem o filho, chorando. Olha que capacidade que as pessoas malignas tinham. Até hoje isso acontece. Capacidade de sacrificar o seu filho para os demônios. E Deus pede o filho a Abraão. O que Abraão deve ter pensado? Mas Abraão confiava em Deus. Abraão sabia que Deus sabia o que estava fazendo. Lá em Hebreus nós lemos lá que Abraão cria que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Sabia que Deus ia pedir, mas Deus sabe o que está fazendo. Deus quer dar a Abraão algo, mas ele está pedindo algo. E algo que ele ama. É difícil ou não é? Hein? Abrir mão de algo que você está apegado. Não, não é? Abrir mão de você, algo que você está apegado àquilo. Para com isso. Para com fazer isso. Larga isso. E agora? Muitos não passam nesse momento, irmão. Muitos não querem Deus e ficam com aquilo. Mas Abraão, a glória de Deus, ele obedeceu. E olha a caminhada de fé de Abraão. Então levantou Abraão, versículo 3, então levantou Abraão pela madrugada, obedeceu rapidamente, então está andando em obediência. E abardou o seu jumento e tomou consigo dois do seu moço, Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia, fala ao terceiro dia, levantou Abraão aos seus olhos e viu longe o lugar. Fala amém. Fala ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Então Abraão está andando numa fé, meu. Imagine o que Abraão está pensando. E o filho dele está não sabendo nada, não. Abraão não contou para sua esposa, que não, ela não ia entender. Não contou para o seu filho. Só está ele e Deus. Tem coisa que não pode falar, ninguém vai entender mesmo. Tem coisa que se você falar, ninguém vai entender. Porque Deus falou, foi com você. E se Deus falou com você, quem vai entender? Não falou com ele, falou com você. Então tem coisa que você não deve falar, não tem como explicar. Deus falou, foi com você. Então tem coisa que Deus vai falar somente comigo, e não adianta eu querer falar, ninguém vai me entender. Porque Deus falou, foi com quem? Comigo. Deus falou, foi com Abraão. Então a Sara não sabe, Isaque não sabe, que ele que é o sacrifício, mas ele não sabe. Agora Isaque vai perguntar, olha só. Disse Abraão, seu moço, ficais aqui com o jumento. Olha o que Abraão fala. E o moço, eu e o moço, quer dizer, o filho dele, eu e o moço, iremos até ali, o que fala? Havendo adorado, tornaremos a vós. O que ele está falando? Eu sei que meu filho vai voltar. Ele não falou que vai adorar e voltar sozinho. Eu vou com ele e vou voltar com ele. Olha que confiança, irmão. Olha como é que a pessoa fala antes de acontecer. Essa é a fé. Ele está falando algo porque ele crê em algo que ainda não aconteceu. Mas ele crê que ele vai adorar a Deus e vai voltar ambos. Vai voltar com seu filho. Que caminhada! Ele não está chorando, ele não está remungando, ele está andando por fé. Ele sabe que Deus sabe o que está fazendo. Deus tem coisa melhor para você. Abre mão de uma coisa, porque Deus tem coisa maior para você. Quando você abre mão de uma coisa menor, você alcança maior. Mas para você alcançar as coisas maiores, você tem que abrir mão de alguma coisa. Fala, glória a Deus. Então Abraão vai e fala que voltaremos.
Então falou Isaque, agora outra prova. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E agora? Agora Isaque pergunta. Porque Isaque, quantas vezes ele foi sacrificar com o pai dele? E via que tem que ter um cutelo, tem que ter o altar e tem que ter um sacrifício. Aí ele está vendo o cutelo, está vendo o sacrifício, ele mesmo está carregando a lenha. Opa, mas está faltando alguma coisa, não? O que ele fala? Não está faltando alguma coisa, não. Está faltando o principal, porque deu o cordeiro. A gente vai sacrificar, cadê o cordeiro? Aí Abraão vai falar a palavra da fé. Fala assim: cri, por isto falei. O que ele fala? Disse Abraão, vai. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Olha que resposta. Deus vai prover, meu. Não sei de onde vai aparecer, não, mas alguma coisa Deus vai fazer. Não falou que era ele. É você que é o sacrifício. Não falou. Deus proverá para si. Ou seja, você não vai ter que morrer. Deus vai fazer alguma coisa. Glória a Deus. Você não vai ter que perecer. Deus vai fazer alguma coisa. Glória a Deus. Quem crê nisso, levanta a mão. Deus vai fazer alguma coisa. Se preocupa não, quando você tem uma atitude de fé, Deus manifesta, Deus opera, Deus faz o impossível acontecer. Fala glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Oh, glória! Vieram ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem, e além, e amarrou Isaque. Agora ele ficou sabendo que era ele. E amarrou Isaque, mas tu vê que, como é que Isaque estava sujeitado ao seu pai? Ele podia sair correndo, ele podia, lutar, mas ele em obediência. Olha que filho obediente, sabendo que é ele, agora ele sabe, mas ele permitiu Abraão amarrar ele. Você sabe que uma pessoa jovem, um cara idoso, quase 100 anos, não vai pegar ele, vai, mas ele se sujeita. Ele é a figura de Jesus. Obediência ao seu pai. Se entrega. É eu, pai? Então, se é eu, estou aqui. Se entregou, meu filho. Fala a glória a Deus. Imagina o céu vendo isso. Imagina o céu olhando isso. Imagina os demônios contemplando isso. Eu não acredito que ele vai dar. Não acredito que ele vai fazer isso, mas ele vai, para a alegria de Deus e para a derrota de Satanás, ele vai fazer. Então Abraão foi até a última instância, amarrou seu filho, versículo 9, vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou ali Abraão ali um altar, pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque, seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha, e estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Assim chegou à última instância. Mas agora saiu daqui, o filho que ele ama. Imagina, agora ele abre mão, saiu daqui. Aqui só tem lugar para Deus, filho que ele ama. Deus tem que estar acima de todas as coisas. Amar a Deus sobre toda. É um filho que ele ama, mas agora ele vai abrir mão, porque ele ama mais a Deus. Isso é a fé que nós devemos imitar. Isso é a fé, é o nosso pai da fé. Quando ele faz isso, que sai e entra Deus, aí o anjo brada. Fala assim, o anjo brada. Olha só, estendeu Abraão sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor bradou dos céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui.
Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, não lhe faça nada, porquanto agora sei que teme a Deus, e não negaste o teu filho, seu único filho. Então levantou Abraão seus olhos, olhou, eis um carneiro detrás dele. Aí, Deus proveu ou não? Deus proveu ou não? Travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro, assim, e ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. Aplaudir nosso Deus. Deus é fiel, Pai. Oh, glória a Deus. Então agora Deus faz a promessa, irmão. Olha aqui que Deus diz: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação, e não me negaste o teu filho, teu único filho, devera te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua semente como a estrela do céu, e como a areia que está na praia do mar. Tua semente possuirá a porta do seu inimigo, em tua semente será bendita as nações da terra, porquanto obedeceu a minha voz. Então, está vendo o que essa atitude de Abraão fez? Fala assim: todas as nações da terra. Fala assim: Deus jurou por ele mesmo. Por que ele jurou por ele mesmo? Que ele que vai cumprir isso. Por isso que Jesus veio, para cumprir isso aqui. Todas as nações da terra. Então, através de Abraão, vou resumir por causa da hora, através de Abraão, Deus levantou uma nação separada de todas as nações, uma nação cujas leis foi dada por Deus, que é Israel hoje, para que Jesus viesse à terra, para que o próprio Deus descesse aqui. Já que Abraão não negou o seu filho, Deus também não negou o seu filho para nós. Deus deu o seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não precisa de morrer. Temos um substituto. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Fala, glória a Deus. Fala assim: o Senhor proverá para si, meu filho, o cordeiro. Vamos abrir agora em João, Evangelho de João, glória a Deus, 1:28, está terminando agora, tá, gente? Evangelho de João, por isso que nós estamos nessa ceia, e haverá uma grande ceia, 1:28, nós vamos terminar agora, estou terminando agora. Olha aqui que Deus revela ao seu servo João. No Evangelho de João 1:28. Deixa eu ver se é 1:28 mesmo. Glória a Deus. Quem crê, diga amém. Ao 28 ou 38? Espera aqui, deixa eu ver. Glória a Deus. É 29. Assim, no dia seguinte, João viu Jesus. João viu quem? João viu quem? Que vinha para ele, disse. Fala. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Fala, Abraão disse: Deus proverá para si um cordeiro. Aí ele aí. Eis aí o cordeiro. Eis aí o substituto. Eis aquele que não tem pecado, mas se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus.
É por causa de Cristo, irmão. É Ele que nos dá a vida eterna. Ele é o Cordeiro de Deus. Então você não precisa morrer. Mas para você crer, você precisa abrir mão. Para você ter o Cordeiro, você precisa abrir mão. Para você ter Jesus, para você ter a salvação, para você ter a vida eterna, você tem que abrir mão. Você tem que renunciar a alguma coisa. Imitando a fé de Abraão sempre teve que deixar alguma coisa. E quando pensou que já estava tudo bem, Deus chama ele a prova. Pega o seu filho, olha que prova. Então ali a figura, Isaac, é a figura de quem? De Jesus. Quem estava carregando a lenha? Abraão ou Isaac? Isaac. Então Isaac é a figura de Cristo. E Abraão é a figura de Deus. Deus levando o seu filho. Deus sacrificando o seu filho. Abraão ia sacrificar o seu filho. E por causa de Abraão, toda a nação da terra foi abençoada. Agora, para Deus cumprir essa promessa, alguém tem que morrer. Alguém tem que ter um sacrifício. Aí agora ele aparece. Aí agora João vê. Eis aí o cordeiro para o sacrifício. Eis aí o cordeiro para o holocausto. E através desse cordeiro, ao terceiro dia ele ressuscitou e as nações foram abençoadas. Por isso nós estamos aqui. Viu onde tudo começou? É por isso que nós estamos? Nós fazemos parte de um propósito divino. Você crê nisso ou não? Eu estou aqui porque eu faço parte desse propósito. Essa palavra me alcançou. Todas as nações da terra. Então eu sou, pela fé, descendente de Abraão. E como Deus preparou uma cidade para eles, está preparando uma cidade para mim também. E eu, como eles, herdaremos essa cidade. Daqui um dia as trombetas vão soar. Mas para mim ter essa cidade, eu tinha que demonstrar que fé. Eu tive que abrir mão do mundo. Eu tive que abrir mão das amizades. Eu tive que abrir mão de tanta coisa. Mas vale a pena. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei porque eu não vi, mas a palavra basta e eu creio na palavra de Deus. Quem crê fica de pé. Oh, glória! Quantos aqui já são batizados? Levanta a mão. Quem não é batizado aqui? Abaixa a mão quem não é. Quem não é batizado? Então, quem não é, meu irmão, entra para essa promessa. Há tempo ainda, né, irmão? Cordeiro vai voltar. Mas não vai voltar como cordeiro agora. Ele vai voltar como leão da tribo de Judá. Ele vai bramir do céu como leão. Toda a terra ouvirá sua voz. E aqueles que ouvirem ressuscitarão. Você vai ouvir a voz dele daqui a um dia. Feche seus olhos nesta noite. Pai, nós